O fenômeno OVNI tem voltado às telas, tem voltado a aparecer nas TVs, nos meios de comunicação e agora, mais ainda, por uma série de acontecimentos ao longo do tempo desse ano e do ano anterior, dos últimos anos, e mais detidamente agora no Brasil, com avistamentos em vários estados, em várias cidades, de algo que já é muito antigo, vem sendo estudado desde tempos imemoriais. A relação do homem com os fenômenos aéreos inexplicados, que é o novo nome dado pela ciência que estuda, ou pelo saber, pela disciplina que estuda os fenômenos aéreos, que não podem ser dados como helicópteros, aviões, enfim, como artefatos humanos, eles têm sido cada vez mais e gradativamente explicitados, apresentados às pessoas a partir de uma gradual abertura de sigilosos documentos pelos estados, pelas forças armadas de alguns desses países, desses estados-nações, e agora nesse período, que é um período que a humanidade enfrenta mais uma vez uma grande crise, como outras que já passamos, com guerras e com catástrofes, e que, por alguma coincidência, também naquelas épocas, esse fenômeno tem um maior número de ocorrências, nós voltamos a ter muitas ocorrências, e aí a gente não pode falar sobre qual seria a ligação maior, mas há também hipóteses para isso, de UFOs, de OVNIs, né? Ou de, como eu falei agora há pouco, conforme a nova terminologia, fenômenos aéreos inexplicados. Um fenômeno aéreo inexplicado, o que é um fenômeno aéreo inexplicado? É tudo aquilo que foge à capacidade lógica e técnica de explicação. Ou seja, eu não posso afirmar que aquilo que eu vi no céu brilhando é uma estrela. Não posso afirmar, como não tenho condições técnicas para dizer que é um helicóptero. Até porque não tem as características de um helicóptero, não tem as características de um foguete, de uma aeronave, de uma espaçonave, seja lá do que for, de um balão. Então, na medida em que nós não podemos sistematicamente, doutrinariamente, tecnicamente definir que algo visto no céu é ou um corpo celeste ou um artefato humano, nós temos que chamar de desconhecido. Portanto, esse desconhecido pode ou não ser daqui. Há estudiosos que falam que ainda assim, quando eu falo de fenômeno aéreo inexplicado, que é o antigo OVNI ou UFO, né? Mas, enfim, é uma conceituação mais ampla desse fenômeno. Fenômeno aéreo inexplicado é tudo aquilo que não está dentro da esfera de materialidade, concretude, do que é conhecido por nós seres humanos. Portanto, também não pode ser reputado, não pode ser indicado que um movimento estranho de uma luz no céu, disforme, não retilíneo e de forma caótica, indo e voltando, mudando de rota com uma velocidade muito grande, aparecendo e voltando a sumir, seja um artefato humano. Da mesma forma que às vezes a gente não pode dizer que é uma estrela, que é um meteoro, que é um meteorito. O fato é que existe mais coisa entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Essa antiquíssima máxima faz muito sentido ainda hoje quando notamos com a abertura ufológica, com vários documentos que antes estavam em top secret, eram sigilosíssimos e têm sido abertos pelos governos, pelos estados, pelos países e seus chefes de estado, para que cada vez mais nós chegamos a nos aproximar de uma verdade, que é isso que buscam as pessoas que tratam o fenômeno aéreo inexplicado e a possibilidade de vida extraterrena, seja da forma de vida que for, com seriedade. Não é e não se deve tratar o tema nem com um ar jocoso, um ar de desdém e de tentativa de desprezar e menosprezar todos aqueles que acreditam, mas também não é tarefa de ninguém, inclusive da mídia, que sempre faz isso e sempre tem feito isso ao longo dos anos, de pôr por terra, jogar por terra todos os esforços civis de curiosidade livre da tentativa de chegar-se a uma verdade, a um desvelar, a um cair desses véus, que para muitas pessoas é incômodo,
incômodo, inclusive para a própria ciência. A ciência tradicional, aquilo que eu chamo de ciência tradicional, e vocês vão dizer que só há uma ciência, não existe outra além dessa, mas essa ciência dogmática não consegue abrir-se a esses novos paradigmas e continua adotando uma postura essencialmente fechada e arrogante, o que é até anticientífico, porque o espírito de cientificidade nos revela a curiosidade como motor primeiro, a dúvida metódica, a dúvida hiperbólica, a dúvida categórica. Ela é importante para racionalmente estabelecermos epistemologias, metodologias científicas, a busca por uma verdade real, fática, comprovável ou refutável, mas ela não pode ser elevada ao grau de ignorância ou a um ceticismo hiperradical de negar por negar, de não se dar ao luxo de buscar colocar em suspenso, pelo menos, a possibilidade de existir, de tal fato, tal fenômeno ser verdadeiro e de buscar as suas raízes. Então, eu falo isso para fazer esse link entre ciência e a chamada pseudociência, do estudo dos fenômenos extraterrestres, extraterráqueos e dos fenômenos aéreos inexplicados. E este tempo que nós vivemos é um tempo que parece nos levar cada vez mais para perto da noção de que nós teremos que conviver mais e mais com eventos dessa natureza que continuam sendo chamados de inexplicados, mas que estão a olhos vistos para cada vez mais pessoas mundo afora serem testemunhas durante o dia, com o sol claro, durante a tarde e não só à noite. De alguma forma, crendo ou não, e mudando ou não as nossas rotinas, devemos ter como um ponto de interrogação a razão pela qual, por que será que até hoje a ciência não se rende a muitas evidências que são levadas a ela. Obviamente que isso talvez não modifique em si a história da ciência, mas daria a ela uma dignidade maior ao juntar-se a esses esforços e tentativas de compreensão de um fenômeno que para muitos é ainda inexplicável e que um dia poderia tornar-se não só explicável, como concebível e talvez assim diminuindo um pouco o preconceito que a ciência tem para com quem estuda todos os fenômenos dessa ordem e ajudando a popularizar mundo afora e tornar talvez até mais comum nas pessoas, diminuindo o medo causado pela ignorância e pela visão que se coloca contra quem estuda, fazendo assim com que nós pudéssemos ter uma postura mais realista diante da possibilidade de existência desses fenômenos que nos apontassem para artefatos não terrestres e para inteligências outras por trás dessas criações.